Imagens da natureza exuberante e da rica diversidade de formas de vida na Terra. A ONG The Nature Conservancy revela os vencedores do Concurso Internacional de Fotografia 2023. Os ganhadores de várias categorias foram escolhidos entre os mais de 80 mil fotógrafos inscritos e quase 190 mil fotos enviadas de 191 países e territórios. O grande prêmio do júri foi dado a Tibor Litauski, da Hungria, pela bela imagem aquática de uma salamandra pondo ovos. O ganhador na categoria Jurado Celebridade foi Hermes Aridas, dos Emirados Árabes Unidos. Uma polpa, ave migratória da fauna portuguesa, levanta voo com as asas abertas e um inseto no bico. Entre os vencedores do concurso estão 3 brasileiros. Rafael Alves ficou em primeiro lugar na categoria Clima. Foto tirada em Anamã, estado do Amazonas. Daniel de Stefano Menin ganhou o Prêmio Brasil, com a foto feita na caverna Ouro Grosso, no Parque do Alto do Ribeira, em Iporanga, interior paulista. E Rubens Rebouças ficou em terceiro lugar na categoria Água Doce. A imagem, tirada em Uberlândia, Minas Gerais, mostra uma pequena ilha com uma árvore que abriga um bando de garças. Imagens que inspiram e reforçam a necessidade de proteger e restaurar a natureza. Está no ar o Repórter Eco, com alguns dos principais desafios de meio ambiente da atualidade. Proteção do cerrado, o impacto da mineração em alto mar e a visão da Amazônia. Você é o nosso convidado especial. Veja os destaques do programa de hoje. Cientistas pedalam quilômetros de bicicleta em defesa da savana brasileira. Ameaça à biodiversidade marinha. Mineradoras podem ser liberadas a explorar as profundezas dos oceanos a partir de 2025. E a amizade de um fotojornalista japonês com um grande líder indígena gera uma exposição em São Paulo com imagens da maior floresta tropical do mundo. Três cientistas percorreram de bicicleta o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A expedição Transcerrado checou a condição dos rios e áreas degradadas. O bioma, considerado a caixa d'água do Brasil, está secando. Aliar esporte, ciência e preservação para chamar a atenção sobre a importância do Cerrado brasileiro. Esse é o intuito da expedição científica Transcerrado, realizada com bicicletas e que teve a primeira edição em 2019. Hoje a maioria das pessoas vivem nas cidades, mas não conhecem ainda em profundidade a parte rural e como uma interfere na outra. Então, a bicicleta, que é uma coisa que é muito urbana, né? Ela foi usada para, nessas cicloviagens, trazer a atenção de quem está, principalmente na cidade, para as questões de preservação dos biomas, de desenvolvimento sustentável e assim por diante. Em 2023, 3 pesquisadores, entre eles Paulo Moutinho, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, pedalaram por 162 quilômetros durante 3 dias. O trajeto foi realizado no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, patrimônio natural da humanidade, no nordeste do estado de Goiás. Esta edição de 2023, eu diria que foi a mais curta, a mais dura em termos de pedal, né? Porque é mais deslumbrante. Porque a gente pedalou no território Calunga, que é uma área de cerrado que está totalmente preservado, que tem abundância em água,
que é aquilo que nós não vimos nas outras edições do Transcerrado. Nós vimos muito fogo, muito desmatamento, muita falta de alimentação, principalmente para as comunidades, enquanto nesse território dos quilombolas Calunga, a gente encontrou uma abundância de recursos e de biodiversidade fantástica. O que nós vimos nos quilombolas, que não tem desmatamento praticamente, que não tem fogo lá dentro, você vê uma abundância de água. O tema escolhido para essa edição foi água. O Cerrado vem sofrendo o que eu chamei de sumiço dos rios, né, devido à questão de uso excessivo de água para irrigação, desmatamento e a questão da mudança climática global, que vem trazendo mais seca para o bioma. Os rios estão cada vez mais intermitentes, eles passam períodos maiores de seca, o que não acontecia há 20, 25 anos atrás, né, e criando um problema hídrico, né, de abastecimento humano, inclusive. Mais que diversão, a expedição científica tem como objetivo fazer coleta de informações, registros fotográficos e entrevistas com as populações locais, que serão comparados com dados dos anos anteriores e imagens de satélites para mapear as regiões degradadas do bioma. Todo o trajeto do Transcerrado ele é mapeado por satélite em termos de uso da terra, em termos de geografia e assim por diante. E você realmente vê um processo de degradação muito grande. Como é que a gente vê isso? Muita paisagem devastada, sem nada em cima, nem gado, nem plantação. Você tem muita queimada nessas áreas mais degradadas. O Cerrado se estende por 11 estados brasileiros, entre eles São Paulo. É considerado o berço das águas porque abriga 8 das 12 bacias hidrográficas do país. É também a savana mais biodiversa do mundo. Apesar de toda a importância, o bioma está muito ameaçado. Apenas 2% estão protegidos em unidades de conservação e quase metade do território já perdeu a vegetação nativa para a agropecuária. A grilagem de terras e o fogo descontrolado são outros fatores que colocam a sobrevivência do Cerrado em risco. A gente está acabando com a caixa d'água do Brasil. Não é uma questão só de ambiental, é uma questão de produção de alimentos. A gente está com um problema sério nas mãos e a gente precisa entender que nascentes de água precisam ser preservadas. De acordo com o projeto MAP Biomas, só em 2022, o equivalente a 700 mil campos de futebol de vegetação nativa foram derrubados. Mas ainda há tempo para reverter a destruição do Cerrado. Para Paulo Moutinho, é preciso traçar um plano de desenvolvimento sustentável para o bioma, que envolva governos e sociedade. A primeira coisa é entender que nós precisamos diminuir drasticamente o desmatamento no Cerrado. Nós precisamos de uma política de fortalecimento das comunidades tradicionais que preservam o Cerrado. Os quilombolas, por exemplo, têm um papel fundamental, e não só eles, como os indígenas também, nesse processo. Conciliar essa produção de alimento ou agropecuário de uma maneira mais intensiva, né, ao mesmo tempo que você alia aquilo que todo mundo está chamando aí de bioeconomia. O Cerrado tem uma economia embutida na sua preservação e no seu uso sustentável que pode ser muito promissora. Agora, as notícias socioambientais do Brasil e do mundo que tiveram destaque. 2023 deve ser o ano mais quente em 125 mil anos. Segundo cientistas do Observatório Europeu Copérnicos, o calor extremo é consequência do aumento de emissões de gases do efeito estufa, provocado pelas ações humanas, e pelo El Niño, fenômeno que causa o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico.
O El Niño deve durar até abril de 2024, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial. A taxa de desmatamento na Amazônia cai 22% em 12 meses. De agosto de 2022 a julho de 2023, a área destruída foi de 9.001 km². Os números oficiais são do PRODES, Sistema de Monitoramento por Satélite do INPE. Logo mais, aqui no Repórter Eco, perigo em alto mar. A mineração em águas profundas pode ser liberada em 2025. Segundo cientistas, isso causaria graves impactos à biodiversidade marinha. A mineração em alto mar poderá ser liberada até 2025. Isso preocupa cientistas e defensores da biodiversidade marinha. O Brasil defende uma moratória de 10 anos para reduzir os futuros impactos ambientais. Em terra, a mineração pode causar impactos terríveis. São exemplos as tragédias de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais. Empresas de mineração do hemisfério norte estão de olho nos metais depositados no fundo do mar, como explica o diretor do Instituto Oceanográfico da USP, Paulo Sumida. A gente está falando do recurso que são os nódulos polimetálicos, que ocorrem em regiões muito profundas, em torno de 4.000 metros de profundidade, 5.000 metros. Essas pedras, né, elas são ricas numa crosta de metais, inclusive metais raros, né, metais que são importantes para a indústria verde, para a indústria de tecnologia, né, como celulares, baterias de carros elétricos, etc. A gente tem outro tipo de recurso, que são os recursos minerais em montes submarinos. Então, são chamadas crostas polimetálicas, né? São ricas em cobalto e em vários outros metais importantes, que exigem um outro tipo de exploração, outro tipo de maquinário. E a gente, por fim, tem os sulfetos polimetálicos, né? Que ocorrem onde você tem vulcanismo oceânico. O oceanólogo Enrico Maroni, porta-voz da campanha de oceanos do Greenpeace Brasil, fala sobre a área marinha cobiçada pelas mineradoras. O foco principal dessa atividade de mineração em águas profundas é na zona de Clarion-Clipperton, que é uma área enorme, 3 vezes o tamanho do México, que fica entre o Havaí e o México. São empresas do Canadá, da Bélgica e da Noruega. Então existe toda uma argumentação, né, de que é importante para a transição energética a gente acessar esses metais para produzir mais baterias, mas o que a gente entende, o Greenpeace e um relatório recentemente também publicado pelo WWF, é que a gente não precisa de novas fronteiras de exploração mineral. A gente necessita sim de um design, tecnologias mais eficientes, economia circular e reciclagem de materiais. Cientistas lembram que sabemos pouco sobre a ecologia do mar profundo e o comportamento das espécies que vivem ali. Algumas levam muito tempo para se reproduzir. Cada uma delas desempenha funções essenciais para manter o equilíbrio dos mares e oceanos. Por isso que é preciso entender bem quais são as consequências da mineração em alto mar. Estudos iniciais indicam que o prejuízo para a biodiversidade é grande. Foi publicado um estudo sobre o impacto de uma atividade dessa no Japão e constatou-se que cerca de 43% da biodiversidade diminui na área
onde foi feita a atividade, né, de teste, quanto na área adjacente. A gente sabe que as baleias são super sensíveis à poluição sonora que esses maquinários geram, e a gente tem uma grande quantidade de espécies de baleia que habitam as profundezas e podem ser impactadas. E também a poluição luminosa, porque tem várias espécies que dependem da bioluminescência, né, para sua alimentação, e que com a introdução de luzes, né, porque esses maquinários usam grandes holofotes para iluminar o fundo, também podem ser impactadas. A gente tem o polvo fantasma, né, que é uma espécie que foi descrita do fundo marinho, e ele bota os ovos nas esponjas que crescem em cima dos nódulos polimetálicos. Então, se a gente retirar esses nódulos, o habitat onde ele deposita os seus ovos vai ser alterado e a gente vai impactar, por exemplo, o ciclo de vida dessa espécie. A minha opinião é que seja banida a mineração em mar profundo. A Autoridade Internacional do Fundo Marinho, ligada à ONU, debateu a possibilidade de autorizar a mineração em alto mar num encontro na Jamaica, em julho de 2023. Nauru, a terceira menor nação do mundo, uma ilha do Pacífico, queria a liberação, interessada nos royalties que receberia de uma empresa canadense, mas venceu o princípio da precaução. Brasil, Costa Rica, Portugal e França estão entre os 21 países que defendem uma moratória, uma pausa para permitir maior avaliação dos impactos, até porque a produção pesqueira e o modo de vida de comunidades do Pacífico também podem ser afetados. 70% da superfície do mar é água, né? É oceano. E 90% dos oceanos ficam em regiões bem profundas, né? Que são essas regiões onde o pessoal quer minerar. A gente tem milhares de espécies, né? que ainda sobrevivem, né? E que fornecem alimento, fornecem lazer, fornecem uma série de coisas importantes para o ser humano, né? A seguir, aqui no Repórter Eco, a Amazônia em Foco. Exposição em São Paulo reúne imagens da maior floresta tropical do mundo. Resultado das viagens feitas pelo fotógrafo Hiromi Nagakura ao lado do líder indígena Ayrton Krenak. A amizade entre um grande líder indígena e um famoso fotojornalista japonês resultou em importante acervo de imagens registradas na maior floresta tropical do mundo. A exposição, que revela a Amazônia no olhar de Hiromi Nagakura e com o apoio de Ayrton Krenak, está no Instituto Tomiotaki, em São Paulo. Nascidos em locais distantes do planeta, eles se uniram numa viagem pela Amazônia nos anos 90. O brasileiro Ayrton Krenak, líder indígena, filósofo, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, e o japonês Hiromi Nagakura, um dos maiores fotógrafos da Ásia. Tiveram ajuda da produtora de documentários Elisa Otsuka, que atuou e atua como intérprete. Mas os dois falam a linguagem da amizade e se entendem mesmo sem tradutor. O convívio durante as visitas a povos indígenas da floresta, ao longo de 5 anos, gerou uma amizade de mais de 3 décadas. História contada na exposição Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ayrton Krenak, com curadoria do próprio Krenak. Ela está em exibição no Instituto Tomiotaki, na capital paulista. Quando eu precisei apresentar Nagakura no texto de curadoria dessa mostra, eu disse que ele é um samurai e que a sua arma é uma câmera. Ele se sentiu bem
representado com essa ideia. Viajar com Ailton me fez ver as coisas de maneira diferente. Para outras pessoas, um rio, uma montanha, uma árvore é só isso. Mas com ele, a gente vê o pensamento indígena. Tudo isso tem vida. Nagakura diz ainda que foi tocado por palavras de Krenak, que permanecem com ele todos esses anos. Obviamente, nós mudamos, mas nossa essência, não. Eu não sou um especialista em fotografia. O que me põe na condição de curador dessa mostra fotográfica é a intimidade que eu tenho com o autor dessas imagens e com as pessoas fotografadas. Quer dizer, eu me torno quase que um especialista no assunto. Krenak conta que Nagakura aceitou ser sua sombra durante 4 anos percorrendo a Amazônia em viagens a bordo de canoas, pequenos aviões e fazendo trilhas pela floresta a pé. Em algumas dessas viagens, eles participaram de rituais e festas em aldeias. Em outras, presenciaram conflitos de terra, invasões e garimpagem clandestina. Este é o povo Krikatjê, que os brancos chamam Krikati. Eles vivem no Maranhão, onde resistem às invasões no território, incluindo a construção de linhas de transmissão de energia. O formato da sala, arredondada, deixou feliz o fotógrafo, que no dia desta gravação completou 71 anos. Parece que ela não termina, que vai para o futuro. Krenak afirma que as memórias dessas viagens estão bem vivas e que adorou ver os parentes, como se refere a indígenas de outras etnias, na abertura da exposição. Cada imagem que eu vejo, às vezes ela me traz o instante em que a gente experimentou esse olhar. Alguns me tocam profundamente, porque eu estava nessas rodas, dançando, sentindo os cheiros, experimentando os sabores. Aqui tem meninos e meninas que, quando nós os visitamos, eles estavam correndo no terreiro e agora eles já são mãe, avô. É maravilhoso. São viagens de afeto que não termina, que não passa com o tempo. Este é o povo Kaxinawá ou Runicuim do Acre. São conhecidos pela arte dos quenes, desenhos ligados à espiritualidade que aparecem nesta tiara. O povo Iauanauá foi escravizado nos seringais do começo do século XX até os anos 70 e se fortaleceu a partir da demarcação do território. A etnia Chavante, que habita o Cerrado, no Mato Grosso, vem enfrentando as pressões do agronegócio e do avanço das cidades. Pelos sonhos, ainda recebem cantos e orientações. Os indígenas da etnia Axaninca, do Acre, recuperaram florestas em áreas depredadas pelos invasores e viram sua população crescer. O povo Yanomami, habitante de aldeias na divisa com a Venezuela, enfrenta grave crise humanitária nos últimos anos por conta do garimpo ilegal. Aqui aparece em toda sua exuberância e beleza. Nos anos 90, quando as fotografias foram mostradas no Japão, Krenak participou de programas de televisão por lá. Era o início do movimento indígena e essa visibilidade foi importante. Nagakura conta que, embora as pessoas não entendessem 100% o que estava nas imagens, elas foram ficando com aquelas fotos na cabeça, como se fosse uma semente. Não é a foto da flor pronta, é a semente que vai brotar. Como Ailton fala, isso é força para mudar o mundo.
Essa exposição vai apresentar os povos que Nagakura visitou para essas comunidades que estão ao nosso redor aqui. Essa exposição vai itinerar no futuro. Eu espero que ela circule Brasília, Rio, outros lugares, Minas Gerais, né, Belo Horizonte, onde as pessoas possam ter essa visão tão bonita do povo indígena. Essas culturas continuam vivas? Essas culturas, elas continuam se expressando com muito mais potência do que há 30 anos atrás. A gente fica hoje por aqui. No próximo Repórter Eco, você acompanha mais temas e soluções na área socioambiental por um mundo melhor para todas as formas de vida. Até lá!